Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e hoje eu vou falar sobre uma dúvida que muitas pessoas me perguntam. Como escolher a casa onde eu vou tomar ayahuasca pela primeira vez? Ou que eu quero fazer uma outra experiência, já fiz experiências de outras casas, quero escolher uma segunda, uma terceira casa, para poder ampliar ali a minha percepção sobre tipos de trabalho e sobre doutrinas diferentes. Primeira coisa importante de se saber é que existem sim diferentes tipos de fazer trabalho. Isso se conecta necessariamente com as diferentes linhas de onde vem aquela casa. Então é importante saber a que linha ela pertence. Se for uma casa, por exemplo, da doutrina do Santo Daime, que vem lá do mestre Irineu, e aí depois eu vou fazer um vídeo específico contando um pouquinho sobre essa história do mestre Irineu, sobre a história da ayahuasca e como ela chega até o homem branco, vamos dizer assim, né, até a civilização. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas efetivamente linhas diferentes executam trabalhos de formas diferentes na sua formatação prática mesmo. Então as linhas que são do mestre Irineu, puramente mestre Irineu, e vão trabalhar com a doutrina do Santo Daime, ela é uma doutrina que tem um livro de inários que são recitados ao longo da sessão. Geralmente são sessões com duração de 10 a 12 horas. Eu não sei se hoje existem grupos que trabalham com um tempo menor, mas geralmente são trabalhos realmente mais longos. E então, eles trabalham com o bailado. Então, basicamente, você faz o trabalho na maior parte do tempo em pé, em círculo, fazendo bailado, enquanto todo mundo da roda vai entoando ali aqueles cantos que o mestre Irineu recebeu e formatou dentro da doutrina do Santo Daime. É um trabalho muito específico e você tem que ter um bom direcionamento ali para conseguir fazer esse tipo de trabalho. Apesar da ayahuasca ser uma bebida forte que exige do corpo, na doutrina do Santo Daime, ela geralmente é servida de forma mais diluída. Então a gente vê muitas vezes fotos em que eles tomam nos rituais ou vídeos um copo, quase um copo americano grande, de ayahuasca, mas ela é mais diluída, justamente para permitir que a pessoa consiga ficar em pé, consiga fazer o bailado e consiga cantar os inários. Então, essa é uma doutrina bem específica que vem dessa linha do mestre Irineu. Existe uma segunda doutrina que a gente chama mais de xamanismo, em que geralmente vem uma referência da questão do mestre Irineu, então às vezes são trabalhados alguns inários, mas objetivamente ela é um pouco mais individual, então ela é mais centrada no autotrabalho. Então, você geralmente pode fazer deitado ou sentado. Então, há uma liberdade um pouco maior nesse sentido de como você percebe o seu corpo. E aí você pode ir variando isso ao longo da sessão. Geralmente são permitidos bailados, um pouco diferente da linha do mestre Irineu especificamente. Então, você tem um pouco mais de soltura ali para poder se expressar através da dança, através do corpo. Existem músicas que pedem isso ao longo de uma sessão. Então, a gente vai sentindo um pouco na condução da força esse momento de ficar mais deitado, quietinho ali, introspectivo, o momento de não, vou ficar sentado aqui na cadeira, a coluna ereta, essa importância da coluna ereta durante a sessão, principalmente quando a gente vai receber a força. Então, geralmente, mesmo trabalhos xamânicos tendem a se iniciar com a gente sentado. Quanto mais ereto você poder deixar a sua coluna, melhor, os pés mais fincados ali no chão, apoiados, ancorados, porque a gente diz que a força ela desce como se fosse num formato de espiral. Então, quanto mais você tiver ali com a sua coluna ereta, centrado, sentado, para que você possa receber essa força de uma forma mais harmônica, isso auxilia no trabalho. Ah, é essencial, providencial, se não for assim eu não vou entrar na força? Vai entrar também. Mas quanto mais a gente puder auxiliar essa entrada de força de forma harmônica, mais confortável vai ser o trabalho e às vezes com mais profundidade você vai atingir alguns níveis de percepção dentro da sua consciência. Importante a gente saber que, a partir do momento que você ingere a bebida, ela demora de cerca ali de 15 a 30, às vezes 40 minutos para começar a fazer efeito. É importante saber disso para a gente não entrar num processo de ansiedade. Mas quanto mais você vai focando, direcionando os objetivos, acalmando a mente, respirando de forma tranquila, concentrando ali na sua coluna mais ereta e se abrindo para essa percepção de força, principalmente concentrando nas músicas. A linha xamânica ela trabalha muito com a condução de força
e de percepção através das músicas. Então, todo trabalho que você for que tem músicas, se concentre nisso, porque efetivamente as lideranças da sessão estão te direcionando para um determinado lugar, para que a gente não fique ali só vagueando nas ideias e nas imagens, porque muitas vezes acontece isso, a força acaba trabalhando muito com imagens, então a gente fica ali meio que encantado, quase meio que bobo ali pensando nas imagens e não aprofunda no sentido de entender para onde essas imagens precisam ser conduzidas. Então, isso exige sim, não é um trabalho solto em si, exige uma concentração e exige que você também auxilie a força nesse direcionamento, de se entregar para a música, de se entregar nessa percepção e nessa corrente de energia que vai sendo formada ao longo da sessão pelas músicas. Essas músicas tanto podem ser tocadas de forma eletrônica ali, num rádio, num som, ou também às vezes acontecem de grupos ou indivíduos que tocam músicas e já têm essa experiência de condução da força através de cânticos, inários, sons de tambores e outros instrumentos que são utilizados. Então, se conectar com isso, se conectar com a música é importante durante a condução do trabalho. Então, essa foi a minha dica de hoje. Eu espero que a gente possa ir dialogando ao longo dessa semana sobre essas experiências com a ayahuasca. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, pode falar aqui abaixo do vídeo e a gente vai se conectando e desenvolvendo um pouco da relação com esse trabalho, que é muito forte. Eu fiz um primeiro vídeo falando sobre a minha experiência, o meu tempo de experiência com isso. Trabalho com a ayahuasca como ferramenta terapêutica também para que a gente possa aprofundar os conhecimentos e as percepções que se abrem nas sessões para que a gente consiga efetivamente fazer essa transição entre o que a gente objetivamente vê, sente, percebe na sessão para a nossa vida cotidiana e objetiva, porque a gente efetivamente vai precisar fazer essa transição para que não seja algo que eu fico só vislumbrando, mas que isso tenha efetivamente uma objetividade na minha vida e que isso indique uma transformação pessoal, de comportamento, de pensamento, de renovação de valores, porque senão não faz sentido. Eu vou para um espaço onde eu consigo abrir a minha percepção, mas efetivamente na minha vida prática eu não consigo fazer essa transição. Entendendo essa vida prática não só como a vida do trabalho, as nossas relações, mas também a nossa relação com o mundo, a nossa percepção política, a nossa conexão com tudo que está ao nosso redor. Isso envolve aspectos sociais, culturais e inclusive aspectos políticos. Então é preciso que haja um diálogo entre a minha vida objetiva e essa minha vida espiritual, porque as duas coisas são uma coisa só. Se a gente não transiciona, isso acaba criando dentro da gente diversos espaços que acabam não dialogando e aí efetivamente não faz sentido ir para essa sessão só para se sentir bem ou para fazer parte de um grupo. Isso precisa ter algo objetivo. Esse foi o ensinamento, a grande descoberta do mestre Irineu, quando ele pensa na importância de que a civilização, o homem branco, vamos dizer assim, tenha efetivamente contato com essa experiência que é muito mais indígena, muito mais da floresta e tem uma origem inca aí, que a gente vai falar no próximo vídeo. Sou Silmara Gonzaga e te encontro no próximo vídeo.